Oi pessoal, meu nome é Márcio Pociotti e esse é o Guillain-Barré Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma outra doença, a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. É um nome complicado, comprido, não é? Para você ficar explicando para os seus amigos que você tem polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, é uma coisa difícil. Todo mundo que ouve esse nome fica assim meio impressionado com os termos que ele tem. Mas por isso é que eu gosto de falar PIDC, que é mais fácil, uma vez que você já explicou o que ela é, ou então simplesmente eu tenho uma polineuropatia, ou então eu tenho uma neuropatia. Ok? Vamos ver então quais as diferenças dela para Guillain-Barré. A polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica é uma doença dos nervos periféricos. Periférico vem de periferia mesmo, ou seja, os nervos nas pontas das mãos e nas pontas dos pés. Agora, a incidência da doença é que é interessante. Por volta de 2 pessoas em cada 1 milhão de pessoas por ano desenvolvem a polineuropatia inflamatória. Ou seja, é um número bem mais raro ainda do que a síndrome de Guillain-Barré, que agora, ultimamente, tem se mostrado por volta de 20 pessoas a cada 100 mil. Aí você pensa, eu fui sorteado dentro de 1 milhão de pessoas para ter essa doença? Caramba, que coisa, né? Eu quero ganhar na loteria também. Seria uma coisa muito interessante. Mas ao invés disso, eu desenvolvi a polineuropatia. Ou seja, uma pessoa ou 2 pessoas em cada 1 milhão de pessoas. Parabéns, você foi sorteado. É uma doença também que dá mais em homens do que mulheres. E geralmente ela começa a partir dos 60 ou 70 anos. É o que diz a literatura. Mas na prática a gente tem visto, eu, por exemplo, com os meus 36 anos foi quando eu comecei com a polineuropatia. O seu Jaime, já no final dos 50 anos, começou com a polineuropatia. E ela também pode dar em crianças, o que é mais raro, mas também acontece. Além disso, a gente vê que essa é uma doença que o sintoma principal continua sendo a fraqueza. Só que a fraqueza nos seus membros, ela é progressiva. Ela começa devagarzinho e vai ficando cada vez mais acentuada em torno de 8 semanas. No meu caso, como foi? Eu tive primeiro de uma hora para outra a síndrome de Guillain-Barré, por isso que ela é conhecida como uma doença aguda. Ela acontece de uma forma bem rápida, de uma hora para outra, ou então num período curto, de 1 ou 2 semanas mais ou menos, podendo chegar até 4 semanas. No meu caso foi bem mais rápido do que isso. Mas depois de 3 meses, quando eu já estava de volta em casa, os sintomas tinham desaparecido, eles começaram a voltar dessa maneira progressiva. E aos poucos eu fui tendo os mesmos sintomas de fraquezas, formigamentos, e no final, na verdade, era a polineuropatia inflamatória. Uma outra característica da polineuropatia é que a fraqueza é simétrica, ou seja, nas duas pernas de maneira igual a fraqueza aparece. A mesma coisa com os braços e as mãos, de maneira igual. Tem algumas outras doenças que não são simétricas. Elas podem estar mais acentuadas do lado direito ou do lado esquerdo. Ela tem uma taxa de mais ou menos 30% dos pacientes com a progressão da doença vão ficando mais fracos a ponto de terem mesmo que ir para uma cadeira de rodas. Mas a outra porção, os outros 70%, acabam, mesmo com a doença, continuando com as suas atividades, apesar dela progredir. Infelizmente, essa é uma doença que raramente ela fica estacionada, né? E não progride mais. A grande maioria dos casos, a doença vai progredindo gradativamente, mesmo com os tratamentos. É claro que se você não fizer os tratamentos, a progressão da doença é mais rápida. E mesmo o diagnóstico, quanto mais cedo for feito, mais chances você tem de parar
a progressão acentuada da doença e causar sequelas no seu próprio corpo. Por isso é muito importante você diagnosticar rápido e começar a fazer o tratamento rápido para diminuir as chances de ter que ir para uma cadeira de rodas, ou ficar sem andar, ou ficar sem se movimentar. Muito bem, então, como é que esse negócio de nervo, como é que a doença afeta o nervo? Essa não é uma doença cujo mecanismo é muito conhecido, não. Até hoje os cientistas continuam pesquisando para entender melhor o que causa a polineuropatia, né, e o que causa também esse estrago que acontece no nervo. A gente viu num outro vídeo que os nossos nervos são muito parecidos com fios elétricos, onde eles conduzem impulsos elétricos. Existe uma camada chamada mielina que cobre o seu nervo, como se fosse aquela camada de plástico que cobre o condutor elétrico, o fio elétrico que tem aí na sua casa. Por algum mecanismo, células inflamatórias vão nessa camada, que é a camada de mielina, e começam a destruir essa camada de mielina. Isso significa que os impulsos elétricos que passam dentro do condutor daquele fio, que na medicina, na neurologia é o axônio. Então esse axônio, ele precisa conduzir os impulsos elétricos. E a camada de mielina fica por cima dele, para permitir melhor essa condução. Quando ela é destruída, acaba que os impulsos elétricos eles já não são conduzidos da mesma maneira. E isso vai causar lá na ponta, por isso que são nervos periféricos, o seu músculo de contrair pouco. E aí você fica com uma fraqueza muscular. O corpo, depois de um certo tempo, ele começa a tentar construir essa camada de mielina de volta. E ele precisa da ajuda, então, das medicações para que ele possa fazer isso. Gradativamente, se você não fizer os seus tratamentos com imunoglobulina, por exemplo, essa situação de condução nervosa vai ficando cada vez pior e é aí que você pode então ir parar numa cadeira de rodas. Como é feito o diagnóstico da polineuropatia inflamatória? Um dos meios mais conhecidos e talvez mais eficazes é um estudo de condução nervosa, onde eletrodos são colocados ao longo dos braços e também das pernas para medir a capacidade do nervo em conduzir um impulso elétrico, a velocidade com que ele conduz também um impulso elétrico. E esses resultados são comparados com os resultados normais. E aí um bom neurologista, quando interpretar o resultado do estudo de condução nervosa, ele vai poder dizer então se a doença está relacionada mesmo com a desmielinização ou então algum problema axonal, ou seja, um dano já foi feito no axônio do nervo. Esse é um estudo que todo mundo que tenha suspeita dessa doença polineuropatia inflamatória tem que fazer. Um outro estudo é retirar o líquor ou o líquido da sua medula espinhal. E aí o médico, analisando o líquido, ele vai poder diagnosticar junto com outro estudo de condução nervosa. Além disso, estudos também de exame de sangue são importantes para descartar outros problemas que podem trazer sintomas parecidos, como diabetes, por exemplo. Então, quando você fizer esses dois estudos da neuromiografia, né, que é o estudo também da condução nervosa, e também o estudo do hemograma, você vai ajudar o seu médico a ter uma percepção bem melhor sobre o diagnóstico. Muito bem, e tratamento para a polineuropatia? Tem tratamento? Tem sim, a doença não tem cura até onde a medicina conhece, mas tem tratamento. E com o tratamento, eu tenho certeza que você vai ficar bem melhor. O primeiro deles é a imunoglobulina. A imunoglobulina é uma medicação que é retirada do plasma de milhares de doadores e filtrada. E quando você toma essa medicação, você ajuda a diminuir a destruição da camada de mielina. E aí o nervo, de certa forma, se recompõe e volta a conduzir os impulsos elétricos. Com o tempo,
a destruição da camada de mielina vai voltando, então você tem que tomar mais imunoglobulina. No meu caso, eu já tomo imunoglobulina há 10 anos. A cada 15 dias eu vou na clínica e lá eu recebo então de maneira endovenosa, diretamente nas veias, a medicação imunoglobulina. Esse é o tratamento que eu descrevi para quem já está em regime de tratamento, ou seja, você já sabe que você tem polineuropatia e vai tomando imunoglobulinas de acordo com o que o médico vai dizer para você. Que nem eu falei no meu caso de 15 em 15 dias. Mas já foi de 1 em 1 mês, às vezes 5 dias durante o mês. Vai depender um pouquinho do que o seu médico achar que é melhor para você. Um outro tratamento que existe é o corticoide. O corticoide também é conhecido como prednisona, mas é bem mais fácil você falar corticoide mesmo. Você também toma ele nas veias de acordo com aquilo que você combinar com o médico. Para os corticoides, eles podem dar diabetes, osteoporose, o que eu acho um pouco diferente da imunoglobulina, que pode dar um pouco de dor de cabeça, ou você tem que ter cuidado com os rins, se você tem algum tipo de insuficiência renal. Então é importante investigar os efeitos colaterais e discutir com seu médico as alternativas. E o terceiro é a plasmaféresis. A plasmaférese é aquele tratamento onde você retira o plasma do sangue e com ele também os agentes agressores à camada de mielina. E aí então uma máquina coloca de volta um plasma novo para você. E assim você eliminando aqueles agentes agressores, elimina então a agressão e destruição à camada de mielina. Mas você tem que fazer isso periodicamente. Todos os 3 tratamentos, imunoglobulina, corticoides, a plasmaférese, você vai ter que fazer com uma certa regularidade, porque senão a destruição da mielina continua. Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas. Eu tenho recebido algumas perguntas no meu e-mail e achei interessante poder discutir com vocês e ver se isso ajuda de alguma maneira. Uma assinante do nosso canal disse que o marido dela foi recentemente diagnosticado com a polineuropatia inflamatória. Ela quer saber se ele vai ficar com algumas sequelas. Ela nos conta também que ele já está numa cadeira de rodas e há tempo que ele já não consegue mais andar. Vocês se lembram que tanto eu quanto o seu Jaime e os colaboradores, nós dissemos aqui que nós não somos médicos, mas um pouquinho de informação a gente tem e a gente gostaria de compartilhar isso. Respondendo à pergunta, eu diria o seguinte, que o estudo de condução nervosa e a neuromiografia que o marido dela fez vão servir para que o médico possa entender qual é o grau de dano permanente e se ocorreu mesmo dano permanente. Se tiver ocorrido dano permanente, é provável que vai demorar mais tempo ou, infelizmente, talvez até nem venha mais a andar, como é o caso de muitos pacientes. A gente viu mais ou menos 30% dos pacientes. Só quem vai poder dizer é quem interpreta o exame da neuromiografia e da condução nervosa, o próprio médico. No meu caso, por exemplo, eu tive um dano axonal, está escrito ali na eletromiografia. E o meu médico então viu que esse dano axonal pode ter sido responsável, por exemplo, pelo pé caído. Eu tenho o pé direito caído, ele não flexiona mais como o pé esquerdo. É uma coisa que já está assim há muitos anos. E mesmo com fisioterapia e imunoglobulinas e tratamento, ele não voltou ao normal. Então na polineuropatia, você vai precisar ver o resultado do laudo do exame de condução nervosa e da neuromiografia. E fazer esse exame regularmente para ver se está vendo evolução. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo do Guillain-Barré Brasil, desta vez sobre a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Eu queria dar um recado para vocês e fazer pedidos para que vocês deem like aí nessa mãozinha que está aqui do lado e também se inscrevam no canal para que a gente tenha mais audiência e logo mais a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Muito obrigado por assistirem. Lembre-se que a polineuropatia é uma doença que pode ser tratada e você pode melhorar sim a qualidade de vida. O importante é a gente ter fé, persistência, que a vida não acabou, tem muita coisa ainda para fazer. Tamo junto!